Lei de Gauss abordada pela teoria das distribuições. E o meu orientador é o professor Dr. Saulo Portes dos Reis. Bom, nós começaremos a falar do meu artigo tratando sobre a lei de Gauss, né, que na forma integral dele é dado por uma integral do tipo fluxo do campo elétrico, que é igual à carga elétrica envolvida sobre ε0. E utilizando essa equação juntamente com o teorema da divergência, a gente obtém a forma diferencial da lei de Gauss, onde o divergente, a ρ por ε0, certo? Porém, o divergente do campo elétrico ele vai dar zero, todos os pontos do domínio dele. Em contrapartida, a integral do tipo fluxo vai dar Q por ε0. Então, a gente chega numa incoerência, né? E a fim de justificar essa incoerência, a gente recorre-se à função, entre aspas, delta de Dirac. Então, a função delta de Dirac ela é definida por essas duas relações. Ela é zero quando o R é diferente de zero, ou seja, em qualquer outro ponto diferente de zero, a função é zero. E quando R é igual a zero, ela vale infinito. Unidimensional é comum a gente denotar, como mostra aí a equação 4, que essa integral é igual a 1. E também, combinando essas operações, nós chegamos à seguinte propriedade, né? Que a integral de menos infinito a mais infinito da f de r é igual a delta de r dr, que é igual a melhor, a integral de menos infinito a mais infinito de f de r vezes a delta de r em dr é igual a f de zero, como mostra aqui a equação 5. Então, se a gente considera que o R é igual ao meu R' menos A, a gente consegue usar a propriedade da filtragem. E a gente acaba obtendo, pela equação 6, que isso vai ser igual a F de A. Então, o problema da divergência no campo eletrostático ele é resolvido, né, usando a função delta de Dirac, definindo que o divergente do campo elétrico em função de R vai ser a carga envolvida por ε0 vezes o delta de R. Então, a função delta de Dirac ela pode ser usada também para descrever alguns fenômenos que ocorrem em curtos espaços de tempo. Um exemplo desses tipos de fenômenos é, é o impulso causado por uma força concentrada. Então, na matemática, a gente sempre definiu que uma função ela é uma relação que associa elementos de um domínio, que é o de um conjunto determinado domínio, com elementos de um outro conjunto determinado contradomínio. E para que essa relação se caracterize como uma função, cada ponto do domínio, cada elemento do domínio, ele tem que ser associado com apenas um elemento no contradomínio. Então, para se definir que a delta de Dirac seja uma função, a gente tem que perceber que o domínio dela tem que ser o Rn, sendo que o Rn, o n vai ser 1 ou 3. E o contradomínio vai ser o menos infinito ou mais infinito. E na análise funcional, né, pela teoria da medida, a gente define que o conjunto dos reais estendidos, né, que é o R barra, a gente considera ele como todos os reais e os símbolos menos infinito e mais infinito. E também a teoria da análise funcional mostra que é impossível a gente definir uma função que satisfaça essas propriedades da delta de Dirac, tá? Porque isso vai ser incoerente com a teoria da integração. Ora, para que aquelas definições lá da equação 3 ocorram simultaneamente, a gente tem que adotar aqui infinito vezes zero é igual a 1. Só que pela teoria da medida, a gente sabe que infinito vezes zero é igual a zero. E para essa propriedade da integração for válida, a integral ela vai perder a linearidade. Então, essas coisas aí vão estar sendo incoerentes. Então, é com isso
né, que a gente chega à conclusão de que a delta de Dirac ela não é uma função, mas sim uma distribuição. E uma distribuição, ela generaliza aquela noção de função e livra a gente de algumas dificuldades presentes no cálculo decorrente de algumas funções que não são diferenciáveis. E uma distribuição, ela também é um funcional linear contínuo sobre um espaço vetorial de funções teste que a gente pode denotar por y. Tá? E a definição acima, né, que ela vai estar envolvendo dois conceitos, o funcional linear contínuo no espaço vetorial das funções teste y e o funcional linear, que é uma função linear cujo domínio ele vai ser então um espaço vetorial e o contradomínio vai ser um conjunto numérico. Ok, então a notação da D de F, né, de Y em R, ela vai estar indicando que a distribuição vai atuar sobre o espaço vetorial das funções teste e a distribuição vai estar atuando sobre a função teste. Tá? Então, com isso, o que acontece? A gente sabe que o campo eletrostático ele é dado por 1 sobre 4 πε0 vezes a carga dividido por r quadrado vezes o versor r, né? E o problema ele está justamente nesse r, né? Porque ele não está definido na origem. Mas a gente sabe que é na origem que está localizada lá a carga giradora do campo. Então, como a gente vai ter muita constante nesta equação, a única coisa que vai estar importando para a gente é esse r quadrado, esse r chapéu sobre r quadrado. Então, a gente tem que determinar o divergente do r chapéu por r quadrado. E com um pouco de álgebra, a gente consegue chegar que isso é equivalente ao laplaciano de menos 1 sobre r. Tá? Então, a gente consegue definir uma distribuição a partir dessa função, que vai ser o d de 1 sobre r. A gente vai conseguir calcular o laplaciano, definindo o limite dele para garantir que os efeitos relacionados à origem sejam contabilizados. Então, a gente vai determinar o limite tendendo a zero. A gente consegue definir uma superfície fechada para utilizar o teorema de Green. Então, sai de uma integral tripla de volume e entra numa integral do tipo fluxo, né? Uma integral de superfície. Então, calculando a integral e o limite, a gente chega a que o resultado dessa integral vai ser menos 4π de zero. E eu consigo chegar que o divergente do meu campo elétrico, ali na equação 13, ó, aqui na equação 13, ele é igual a Q por ε0 vezes o delta. Assim a gente consegue demonstrar o comportamento da divergência do campo para cargas pontuais. Tá? Então, o que a gente quis propor com esse artigo? É que a gente tem que valorizar a intuição física do estudante e também mostrar ao mesmo tempo que a delta de Dirac ela não é uma função, né? E isso vai acabar, e a ideia disso é acabar instigando o estudante a pesquisar mais sobre o assunto. E também a gente acredita que o físico ele tem que ser capaz de compreender toda a teoria matemática para que ele consiga fundamentar a sua teoria sem ter equívocos matemáticos. E que ele, com esse rigor matemático que ele consegue assumir, ele consegue criar os seus próprios caminhos para a resolução dos problemas. Né? Então, os problemas que ele vai conseguir resolver com esse rigor matemático que ele vai adquirir, ele não vai ter problemas de inconsistências matemáticas, como a que foi apresentada aqui. Tá? E isso vai ser muito benéfico ao longo de toda a sua trajetória acadêmica e científica. Aqui temos as referências bibliográficas. É isto. Muito obrigado.